O ato administrativo é um dos temas mais importantes do direito administrativo, porque, via de regra, quando a administração pública quer tomar decisões, quer manifestar a sua vontade, ela então vai fazê-lo por intermédio do ato administrativo. Tome cuidado, porque eu não posso afirmar que todo ato que a administração pratica é um ato administrativo. Não. Existem outros atos que não são os atos administrativos, por exemplo, quando a administração pratica atos de direito privado. A exemplo de um contrato de locação, o poder público não funciona na sede própria, o órgão funciona num imóvel particular que é alugado. E com o proprietário firma-se um contrato de locação, que é um contrato de direito privado, regido pela lei do inquilinato, pelo direito civil, não integralmente, mas pelo menos de forma predominante. Esse contrato é um ato de direito privado, a administração vai manifestar a vontade dela nesse contrato, porém, não é ato administrativo. Então, eu vou sim já falar sobre o conceito do ato administrativo, porém, de antemão, eu gostaria de deixar claro que nem todo ato que a administração pratica é um ato administrativo. Ela pratica uma série de atos, dentre eles os atos administrativos. Como o nosso propósito aqui é bastante sintético, não vamos adentrar sobre quais seriam estes atos da administração pública. Vamos então nos focar nos atos administrativos. O que são os atos administrativos? São manifestações de vontade. Ou seja, por meio do ato administrativo, a administração exterioriza sua vontade, ela torna conhecida a sua vontade, o seu querer. E não é qualquer manifestação de vontade, são manifestações unilaterais de vontade. Veja, a manifestação unilateral é aquela que eu tenho aquele que manifesta a vontade e aquele que é o destinatário dessa vontade. Vamos imaginar que a administração manifesta uma vontade de sancionar, de aplicar sanção, aplicar penalidade a uma pessoa que tem infringido uma norma. É uma manifestação unilateral. Por quê? Porque não há necessidade de concordância dos dois polos. A administração não precisa entrar em acordo com o particular para praticar o ato administrativo. É unilateral porque a vontade do poder público simplesmente alcança o particular. Muitas vezes ele não concorda, muitas vezes ele pode até resistir, mas mesmo assim o ato administrativo vai ser aplicado. E é aqui uma grande diferença entre o ato administrativo e o contrato administrativo. Quando, por exemplo, uma empresa vence uma licitação e celebra um contrato com o poder público, o contrato é uma manifestação bilateral de vontade, porque ele só se aperfeiçoa quando há a manifestação de ambas as partes envolvidas. Então é uma manifestação bilateral de vontade. O ato administrativo não, é uma manifestação unilateral de vontade. Portanto, vamos continuar no nosso conceito, é um conceito bastante extenso. O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade de quem? Da administração pública, tanto da administração direta com os seus órgãos, quanto da administração indireta com suas entidades, ou seja, autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Sim, as empresas estatais, em determinadas circunstâncias, praticam atos administrativos. Mas não só a administração, porque são manifestações de vontade unilateral da administração ou de quem lhe faça às vezes, ou seja, de particulares que em determinadas ocasiões farão o papel do poder público. Aqui no nosso curso nós já aprendemos sobre os concessionários de serviços públicos. Estes são particulares que desempenham serviços públicos em nome próprio e por conta e risco. Bem, quando você pensa num concessionário de serviço público, por exemplo, uma empresa que vai explorar potencial de recursos hídricos, a hidrelétrica. Então, essa empresa ela pode praticar vários atos administrativos quando no desempenho da função pública que lhe foi delegada. Note, eu não estou dizendo que todos os atos praticados pelas concessionárias são atos administrativos, porque não são. A maioria são atos de direito privado. Mas quando ela está
tipicamente exercendo a função delegada, elas praticam atos administrativos e, bem rapidamente citando, por exemplo, estas concessionárias ali na fase ainda de construção, na fase da obra da hidrelétrica, pode haver uma previsão de que ela tenha de executar desapropriações e pagar indenizações às pessoas que porventura tenham que ser removidas da área que aquela represa da hidrelétrica vai tomar. Então, esse é um exemplo de um ato administrativo, a execução de uma desapropriação praticado por um particular. Logo, o ato administrativo nem sempre é praticado pela administração. Particulares também, em determinadas ocasiões, podem praticar atos administrativos e veja que legal. Assim como nem todo ato da administração é um ato administrativo, porque a administração pratica vários atos, nós já aprendemos, nem todo ato administrativo é um ato da administração, porque nós já sabemos que particulares podem praticar atos administrativos, ok? Vamos voltar sempre no início do conceito e acrescentar novos elementos. Vamos voltar? Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem lhe faça às vezes, que tenha por fim, qual é o objetivo? Criar, extinguir, transferir, modificar ou declarar. Criar, extinguir, transferir, modificar ou declarar o quê? Direitos e obrigações. O objeto do ato administrativo sempre será um direito ou uma obrigação, podendo criar, extinguir, transferir, modificar ou declarar este direito ou obrigação. Exemplo, a nomeação de um servidor para cargo efetivo cria um direito à posse, ao vínculo com o Estado. Uma multa de trânsito que ela faz cria uma obrigação de pagamento em favor do poder público. A anulação de uma multa, por exemplo, extingue essa obrigação de pagamento. Eu poderia passar aqui pelo menos mais meia hora falando exemplos de atos e dizendo se ele repercute em direitos ou obrigações e o que ele causa. Criar, extinguir e assim por diante, porém, eu creio que já seja suficiente para você entender. Vamos retomar? Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem lhe faça às vezes, que tenha por fim criar, extinguir, transferir, modificar ou declarar direitos e obrigações, sempre subordinada à lei. O ato administrativo não se equipara à lei. O ato administrativo está abaixo da lei. A administração, não é assim? No princípio da legalidade, só pode fazer o que a lei determina. Portanto, o ato não se equipara. Pior ainda, o ato não supera a lei. Todo e qualquer ato administrativo deve ser praticado com algum fundamento legal. Há sempre, ou pelo menos deve haver sempre, um dispositivo legal que fundamente o ato. Ele é sempre subordinado à lei. E sempre regido pelo direito público. A ideia do regime jurídico administrativo, prerrogativas de um lado, restrições do outro, sim, aplica ao ato administrativo. O ato administrativo não é regido pelo direito privado. A grande diferença lá do início entre o ato de direito privado e o ato administrativo é exatamente que o ato administrativo é regido pelo direito público, o regime jurídico administrativo. Vamos novamente com o conceito, a gente acrescenta um pouquinho e volta para que se solidifique ainda mais o conceito. Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração ou de quem lhe faça às vezes, que tem por objeto criar, extinguir, transferir, modificar, declarar direitos ou obrigações, sempre sujeita à lei e regida pelo direito público e submetida, ou melhor, submetida não, e passível de controle judicial quanto à legalidade. Veja, se o ato administrativo é unilateral e ele simplesmente alcança o destinatário, como pode o destinatário se defender se, por exemplo, ele perceber que está sendo vítima de uma arbitrariedade? Levando ao Poder Judiciário, para que o Judiciário aprecie a legalidade do ato, para que o Judiciário avalie se o administrador público observou os requisitos legais e não só a literalidade da lei, se observou os princípios da administração pública. Sim, é possível que um juiz possa anular um ato administrativo que obedeça toda a literalidade da lei, os requisitos legais, mas que seja imoral? Sim,
Porque muitas vezes o ato pode até obedecer os requisitos da lei, mas ter sido praticado de forma desonesta, antiética, indecorosa, de má fé, desleal e por aí vai. Então, o judiciário pode, sim, apreciar a legalidade dos atos administrativos, até porque lá no inciso 35 do artigo 5º, a Constituição já logo afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Então, o ato administrativo quanto à legalidade pode ser sempre analisado e apreciado judicialmente. O que o juiz não pode fazer é apreciar o mérito. Ele não pode avaliar se o ato foi conveniente, se ele foi oportuno, se era aquela a saída mais vantajosa, se não era. Ele apenas pode apreciar a legalidade, compatibilidade do ato com a lei, compatibilidade do ato com os princípios da administração pública. Para finalizar, então, vamos novamente, uma vez mais, o conceito. Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração de quem lhe faça às vezes, que tenha por objeto criar, extinguir, transferir, modificar ou declarar direitos e obrigações, sempre sujeita à lei e regida pelo direito público e passível de controle judicial quanto à legalidade. Veja que conceito recheado de informações. Com isso em mente, com certeza ficará fácil entender todo o mais a respeito dos atos administrativos. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Até o nosso próximo vídeo.